Você conhece a história do rei africano que escolheu se suicidar ao invés de se curvar à rainha Elizabeth da Inglaterra? Já ouviu falar sobre essa história? Não? Vem comigo que eu te contei essa história. O rei Ata Ame Obone chegou ao trono em 1946 e ele deu continuidade do trabalho do seu antecessor na mobilização e também na construção de estradas. Apesar de ter pouca educação formal, ele orientou a construção de escolas em todo o seu reino. Quando ele chegou ao trono, as pessoas da cidade de Ida moravam em casas de palha. E ele prometeu que durante o seu reinado, as pessoas teriam dinheiro para construir casas de bloco de cimento cobertas de zinco. E isso realmente aconteceu. Alguns o viam como ser humano sobrenatural, porque tudo que ele dizia poderosamente acontecia. Certa vez, um pássaro voador tirou uma criança do chão e o rei ordenou que o pássaro trouxesse de volta. E assim aconteceu. Num outro período, doenças estavam assolando o seu reino e ele amaldiçoou as fontes das doenças e nunca mais as pessoas adoeceram da mesma doença no seu reino. Em 1956, aconteceu uma reunião particular que era muito importante e foram convidados todos os governantes tradicionais primordiais da Nigéria. E tinha uma certa rainha da Inglaterra também nessa reunião. Os governantes tradicionais se curvaram diante da rainha da Inglaterra e eles tinham que tirar os seus chapéus, que era também símbolo de nobreza deles. Mas o rei Ata Ame Obone se recusou a fazê-lo e assim os ingleses convidaram a ele se retirar da sala caso não o fizesse. Era tabu que o rei tirasse o seu chapéu em público, mas assim ele o fez. Mas durante a reunião, um enxame de abelhas invadiu a sala e a rainha Elizabeth saiu correndo junto com os seus oficiais. Depois do ocorrido, o rei foi algemado, mas nenhuma algema parava em sua mão, todas caíam. Então ele foi levado para a cadeia. Mas antes disso, ele avisou para que seu motorista voltasse para casa e não olhasse para trás até ele sentisse uma brisa fresca dentro do carro. E tempo depois, o motorista, sentiu uma brisa e era o rei dentro do carro. A rainha da Inglaterra, juntamente com alguns governantes tradicionais que eram inimigos do rei Obone, começaram a perseguir o rei, até o rei cometer suicídio em 1956. Ele governou durante 10 anos o reino de Igala. Mas antes da sua morte, ele profetizou que quem escrevesse a sua petição iria morrer. E morrer que a sua mão iria secar e seu pé também iria secar antes da sua morte. E assim realmente aconteceu. Para mais vídeos e curiosidades sobre o continente africano, me siga. Uai, seu app de vídeos curtos.